Muito boa tarde, que a paz do Senhor esteja conosco mais uma vez. Vamos retomando a nossa série tão oportuna para esse nosso momento. Essa pergunta, essa ferramenta fabulosa, ponto de convergência da filosofia, da ciência e da religião, o autoconhecimento. Vamos conhecer o autoconhecimento, estudar o autoconhecimento, praticar o autoconhecimento. Esse é o convite, não nosso, mas antes de Sócrates, portanto de toda a filosofia, mas também de Jesus e portanto de todo o cristianismo, mas também da psicologia e portanto de toda a ciência, mas também do espiritismo. Na pergunta feita por Allan Kardec ao Espírito da Verdade. É muito oportuno perceber esse ponto de convergência, porque na questão 919 de O Livro dos Espíritos, está lá reafirmado o autoconhecimento como um meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nessa vida e resistir às más tentações. E na 919A, complemento, portanto, dessa pergunta que nos trouxe de volta a ferramenta do autoconhecimento, Santo Agostinho vem nos trazer uma receita, a sua receita de bem viver, estimulando a todos nós que façamos o mesmo do que ele fez quando esteve na Terra. Já vimos inúmeras passagens, diversas passagens dessa resposta, e hoje nos cabe falar da crítica e da autocrítica. Como bem utilizar a nossa capacidade crítica para esse caminho do autoconhecimento. Vamos isso? O trecho da resposta de Santo Agostinho a Allan Kardec diz assim: portanto, o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Mas me perguntarão, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Será que essa pergunta não traz a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é verdadeiro. Mas o homem tem um meio de controle que não permite enganos. Vejamos então mais uma ferramenta deixada por Santo Agostinho. Um meio de controle que não permite enganos. Quando ele estiver indeciso sobre fazer ou não alguma coisa, ou quando for analisar algo que ele fez e estiver em dúvida se foi certo ou errado, deve perguntar a si mesmo: o que eu pensaria se essa ação fosse executada por outra pessoa? Se ele a censurar nos outros, não pode querer que ela seja legítima para si. Vejam só. Porque Deus não utiliza duas medidas para aplicar sua justiça. No livro O Consolador, Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe uma reflexão que se encaixa muito
dentro disso que Santo Agostinho traz aqui. E só isso já é uma maravilha, nós percebemos a convergência de fontes tão distintas, mas tão integradas. Emmanuel diz assim: já por séculos temos sido muito críticos com o comportamento alheio e muito condescendentes conosco mesmos. Não é? Não é uma verdade? Somos duros com os outros e moles conosco, rígidos com os outros, críticos com os outros, desculpando, porém, as nossas próprias atitudes? Muito interessante isso. É fácil perceber esse criticismo por toda parte, ainda mais nesses tempos de redes sociais, de internet, em que todos nós nos vemos compelidos, não conseguimos resistir a esse chamado de opinar sobre tudo. Tudo o que todos manifestam, nós somos chamados a opinar, e muitas das vezes fazemos isso com a crítica, estabelecendo mesmo uma atitude de crítica sistemática a tudo e a todos. Denegrir, achar aspectos falsos, ruins, levantar dúvidas. Essa é uma atitude muito disseminada por toda a humanidade nesses nossos tempos. Realmente, essa sensibilidade, essa capacidade crítica, que usada nos outros leva a embates, disputas, guerras, duelos verbais que se espalham por toda parte. O que seria dessa ferramenta tão destrutiva se fosse voltada para nós mesmos? Se nós usássemos para nós essa ferramenta aguda que nós usamos para os outros. Se nós usássemos para nós por décadas o que temos usado para os outros há séculos, diz Emmanuel, uma grande mudança poderia ocorrer para nós. E nós que estamos em meio a uma grande mudança, que precisamos de uma mudança ética, de uma ferramenta ética, precisamos demais verificar se esse criticismo usado para nós mesmos não seria realmente de grande valia. Agostinho e Emmanuel, os dois convergindo para o mesmo ponto. Realmente, até agora temos usado esse criticismo para os outros, mas para nós mesmos, como o texto fala aqui do avarento e do orgulhoso, o avarento se dizendo simplesmente econômico e previdente, o orgulhoso apontando não como orgulho, mas como dignidade o seu comportamento. Tem sido essa a faceta, tem sido essa a característica do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas ações. Tudo em nós é desculpável, tudo nos outros é culpável. E tanto nos outros, esse comportamento tem sido fomentador de conflitos, guerras, disputas, como já dissemos, como para nós,
o ser condescendente, o desculpar sistematicamente nossas ações, nos remete a uma bolha, a uma incapacidade, a uma cegueira em relação a nós próprios. Como aquele que acha que sabe tudo se fecha para o aprendizado, como aquele que acha que não tem doença nenhuma se fecha para a cura. A condescendência sistemática conosco mesmos, o desculpismo com relação ao nosso comportamento, está na raiz dessa nossa paralisia. Essa paralisia que tem feito com que sejamos os últimos, estejamos no último momento da transição planetária. Sejamos os que ameaçam mais seriamente repetirmos de ano. Somos a classe de recuperação que sim, recebe ainda o investimento do mestre, mas que sim, também é a parte mais teimosa, mais resistente de toda a classe, excetuados os que já foram considerados repetentes imediatamente pelas baixíssimas médias. Nós somos aqueles que estamos no ponto intermediário entre os já promovidos e os já repetentes. Sim, há uma chance para nós, mas sim, também estamos com uma tendência forte de repetir, repetir e repetir. É um momento urgente de aplicarmos essa capacidade crítica para nós mesmos. É mais ou menos como um assassino que, tendo afiado sua faca por muitas vezes para matar, resolve, regenerando-se, usar essa faca para cozinhar, para descascar frutas. Nós também estamos na perspectiva da regeneração. Mas para estarmos nesse estágio da humanidade, nesse estágio da Terra, mundo de regeneração, precisamos urgentemente promover a nossa própria autorregeneração. A perspicácia do ladrão, o improviso, a capacidade de recriar e refazer-se em meio a uma ação é preciosa também para aquele que se põe a realizar qualquer atividade. Nada sai exatamente como planejado. A capacidade de planejar e interligar passo a passo de procedimentos do corrupto pode também nos ser muito útil se utilizada para o planejamento de boas ações. Mesmo a força, mesmo a capacidade destrutiva que tivermos desenvolvido no campo físico e no campo mental, como dito o nosso criticismo, pode também ser bem utilizado. Tenhamos essa certeza. Não há talento desprezível por si. De tudo e em tudo pode ser utilizado o mesmo talento que veio para um lado, utilizar para o outro. Fabuloso é o encontro de Jesus com Zaqueu, o cobrador de impostos, que era execrado pela sociedade porque
muitos com inveja o acusavam de ter extorquido indevidamente taxas das pessoas. Pois Zaqueu encontrou Jesus, arrependeu-se de todos os seus erros e resolveu dar grande parcela de toda a sua riqueza para os pobres. E comprometeu-se, acaso tivesse prejudicado, caso alguém se apresentado como tendo sido prejudicado por ele, que ele pagaria 4 vezes mais a quantia que ele tivesse prejudicado. É maravilhoso como podemos bem utilizar nossa capacidade. Paulo de Tarso é outro exemplo maravilhoso. Tinha usado a sua inteligência, tinha desenvolvido com Gamaliel e nos estudos intensos do mosaísmo, como fariseu, uma capacidade grande de manusear os textos sagrados, de interpretar os profetas. E essa mesma capacidade, quando utilizada a favor do Cristo, tornou o primeiro e fabuloso teólogo do cristianismo, desenvolvendo teses, estruturando a doutrina por toda parte, quase sempre com muito acerto. Nós temos focado, a nossa crença diz que as ferramentas de fazer o bem são as ferramentas, os talentos, as capacidades, o saber cozinhar, o tocar violão, o saber pintar, dançar, cantar, todas as habilidades de artesanato, de consertar coisas. Claro que tudo isso é fabuloso e precisa ser usado para o bem. A capacidade de ouvir as pessoas, um dom tão pouco considerado. Mas nós precisamos também olhar para as nossas sombras e ver nas vitórias que tivemos sobre as nossas sombras um talento fantástico que precisa ser usado para o bem. A pessoa que foi alcoólatra, que foi viciado de qualquer forma, consumidor compulsivo, jogador compulsivo, sexólatra, alcoólatra, narcótico, todos os tipos de vícios, quando medianamente enfrentados, já capacitam o ex-viciado ou o viciado em recuperação a ajudar outros viciados com muito mais propriedade que qualquer outra pessoa. É o 12º passo dos Alcoólicos Anônimos. O alcoólico se cura, consolida a sua cura, ajudando na cura dos outros. Portanto, meu amigo, minha amiga, reconheça suas vitórias, lembre-se de suas sombras, que mesmo não estando completamente vencidas, já o capacitam, já a capacitam fabulosamente para ajudar outras pessoas que estejam em estágios mais iniciais ainda que você. No campo de hoje, no terreno de hoje, trabalhamos a questão do criticismo. Uma sensibilidade fabulosa desses nossos tempos, que precisa não apenas abster-se em relação aos outros. Emmanuel orientava Chico a tomar um copo d'água cada vez que fosse atacado, para abster-se de falar, para conquistar o silêncio. Mas, além de silenciar o criticismo em relação aos outros, precisamos utilizar essa sensibilidade em relação a nós mesmos.
serão 2 ganhos fundamentais num só gesto. Analise isso. Perceba em você e verifique no dia a dia se você, se abstendo de criticar os outros e observando acuradamente as suas ações em todos os seus aspectos, se você não terá um divisor de águas para, a partir dali, avançar, expandir-se, crescer espiritualmente. Com Santo Agostinho, porque ele é o responsável por essa fabulosa ferramenta de hoje. Que assim seja. Muito bom estarmos aqui, muito bom termos escolhido estarmos aqui hoje. Muito bom, Andréa Santos, nossa amiga aqui de muita reflexão, Maria José Sobral também, Esther Ponzoni, Anne Lix, Simone Magalhães. É fabuloso que estejamos trilhando esse caminho, o autoconhecimento, que se é ferramenta por toda a história, desde 500 anos antes de Cristo, nesse momento torna-se uma verdadeira pedra preciosa, que precisa ser lapidada por esses estudos, por outros estudos, para que nós possamos trazer para as nossas vidas todo o brilho do autoconhecimento. Muito legal, muito bom estarmos juntos. E amanhã, domingo, estaremos às 7h30 no nosso curso Encontros Essenciais com Cristo. Na segunda, retomamos aqui o Oração-Ação com mais um trecho da resposta fabulosa de Santo Agostinho, nos instrumentalizando, nos capacitando para o autoconhecimento. Um grande abraço, ótimo final de sábado e até amanhã.